essas reuniões acontecem a cada 10 dias, uma semana, né? E é quando o BAP vai ao CT. Ele foi no sábado e teve uma cobrança em cima do Boto, do Felipe, da comissão técnica, enfim. Que é o que se espera de um presidente de clube, né? Ele não tem que escalar, ele não tem que ficar lá dentro do CT todo dia, como outro presidente do passado já ficou, não era o Landim. Não é lugar de presidente, lugar de presidente é no clube, no gabinete, tomando as decisões, mas de vez em quando tem que dar as caras. É o que eu falo sempre, é para dar parabéns ou para dar esporro. Né? Ou fazer uma reunião de rotina, que eventualmente, se isso for estabelecido. Morar no CT todo dia lá não é papel de presidente de clube, na minha opinião. E, evidentemente, é hora de cobrar. E a cobrança, pelo que eu sei, também foi na linha do, olha, pagamos em dia, CT de primeira, hotel 5 estrelas, avião fretado, todas as condições de trabalho, o que está faltando? Porque as atuações não estão boas. O que está faltando? Trouxemos aqui ele, né? Paquetá, ruim Paquetá? Até uma pessoa ontem falou para mim assim, com uma conversa, o Felipe não pediu o Paquetá. Eu falei, se ele recusar o Paquetá, ele entra na categoria Abel Braga, que segundo o Júnior Maestro falou uma vez no Sport TV, ele não pediu o Gabigol nem o Arrascaeta. Lembra disso? Teve isso, né? Cara, você pediu o Paquetá. Eu posso voltar lá no passado lembrando do Francisco Horta, presidente do Fluminense, contando a história do Paulo Emílio, que era o técnico. Ele ia trazer o Paulo César Caju, quando ele comunica ao Paulo Emílio e que ia trazer o Paulo César Caju, que estava na França, o Paulo Emílio teria dito, não precisamos, temos o Erivelto, que era um bom jogador da base do Fluminense, né? Mas evidentemente o Paulo César era um campeão do mundo, um jogador acima da média, o Paulo César. E o Horta teria dito para o Paulo Emílio, você não precisa do Paulo César, o Fluminense não precisa de você. É mais ou menos isso. Gente, você traz um jogador como Paquetá, não tem essa. E o detalhe, a política dessa gestão não é trazer só jogadores que o técnico pede, tá? Essa é uma política da gestão do BAP. Contratar também quem o Flamengo achar que deve, porque é uma boa oportunidade ou porque é um jogador. E eu acho que é o certo. Ele não pediu. Não pode ser assim. A não ser que nós tivéssemos no Brasil um técnico que atingisse um patamar daqueles managers do futebol inglês, que o cara controla tudo, mas já com serviços prestados durante anos e conquista essa autonomia. Veja o Alan. O Alan tem prestado para o Corinthians de graça, só pelo salário. Custou uma fortuna. Nada contra o Alan, acho até que ele não é mau jogador. Mas ele só foi contratado porque o Jorge Sampaoli queria, porque queria. Meses depois ele foi embora, o Alan ficou e aí? Nunca se firmou. E quantas histórias assim nós temos no futebol do Brasil? Tá? Então, o que foi uma conversa, uma cobrança, que, pelo que sabemos, foi um pouco mais dura, né? Como tinha que ser, e acho isso absolutamente normal. Não acho que seja um ó do Borogodó, olha, não sei o que e tal. Para mim isso é rotina, como poderia ser o contrário. Né? E certamente aconteceram lá atrás conversas num outro tom, em que o presidente pode ter conversado com o Boto, com o BAP, com o Luiz, com o Felipe Luiz, e dito, não, tá ótimo tudo, o time jogou bem, tá crescendo, né? O mesmo pode ter acontecido. E ia reclamar o quê? Quando o time dá aquela arrancada, ganha o Brasileiro, ganha o Libertadores, ia reclamar? Não pode reclamar, né? Não, o time tá ok, tá jogando, tá competindo, e agora tá mal. Eu acho que esse é o papel do presidente do clube. Aparecer nessas horas e cobrar. Para mim isso é rotina. Cobrança de rotina. Com mais veemência, claro. Nós também estamos sendo mais críticos aqui, tanto que o sujeito, o amigo aí, achou que a gente estava virando Flamengo. Não é o caso. Mas estamos cobrando. Quantas vezes aqui já desceram o cacete no Felipe Luiz e eu falei, não é para isso, tá errado, isso é exagero, peraí, não é bem assim. Ele é bom técnico e tal. Várias vezes falei aqui, mas hoje eu acho que ele, os jogadores, merecem ser criticados, que a coisa não está boa. Esse é o ponto. Então o que aconteceu não foi nada do outro mundo. Mas acho que é uma coisa meio que rotineira, e dessa vez o tom, evidentemente, foi outro da conversa, que não poderia ser de outra maneira. O BAP ia fazer o que lá? Ia lá para bater palma para os caras, depois dos jogos de quinta-feira, depois das atuações como contra o Internacional, contra o Vitória, que também não foi boa, apesar de ter vencido, tinha até alguns aspectos positivos, como os 2 chutes no gol, o gol fora da área, que teve o copo meio cheio ali, mas teve o copo meio vazio também. Então, é natural que aconteça isso, eu acho que faz parte do jogo. Antes, assim, o presidente do clube aparecendo para cobrar nessas horas, do que ele se omitindo. Porque ele é o chefe, né? Ele tem que cobrar. Ele não pode escalar o time, ele não pode interferir no trabalho do Boto radicalmente, embora tenha participado de algumas negociações, como a renovação do contrato do Felipe e a contratação do Paquetá. O BAP teve ali uma atuação mais presente, né? Pelo que sabemos. Mas acho que é o papel dele que ele está fazendo, não vejo nada de anormal nisso, não. Nem acho que isso seja
para um alarde. Um procedimento, na minha visão, absolutamente necessário e normal. Quem tem que cobrar é ele. Se o André fosse o presidente, eu acho que ele faria a mesma coisa. Eu faria a mesma coisa. Ela fala, vem cá, o que é isso? E os jogadores de futebol precisam entender que em qualquer atividade profissional, isso acontece. E eles são, no caso, os jogadores do Flamengo, de times como o Flamengo, eles são privilegiados em vários aspectos, como já falamos aqui, não só do financeiro. Então eles têm que entregar mais do que está sendo entregue. Não dá para tolerar esse tipo de atuação. No começo do ano, questão física, voltou das férias, houve uma paciência, mas isso já passou. Isso já passou. E essa cobrança, eu acho que é uma cobrança natural que tem que haver. Agora, é preciso detectar o que ele está vendo lá dentro. Tá? Se tem algum problema, se tem o jogador torcendo o nariz, se tem o jogador com ciúminho do outro, que tem isso, né? Às vezes chega um, às vezes o que chega de fora chega ganhando mais do que o outro, não sei se é o caso, tá? Não sei. Aí cabe ao técnico e ao Boto, que é o diretor, perceber e interferir para ver o que está acontecendo. Caso exista esse tipo de coisa, de ciúminho, que eu não sei se é o caso. Repito, não estou dizendo que há. Mas isso já aconteceu tantas vezes no futebol, né? Isso acontece. Você tem um cara que é titular, por exemplo, de repente contrata um cara para o elenco, o cara vem de fora, vem ganhando mais. Pô, esse cara ganha mais que eu, pô. Tem isso. Isso acontece também. Aí o gestor tem que ter habilidade para controlar isso, né? E até por que você traz o outro ganhando mais? Quais são as razões? Tem todo um contexto. Se é que isso está acontecendo. Tá? Se é que isso está acontecendo. Não tenho essa informação. Mas a gente sabe que isso às vezes acontece no futebol. E aí é papel do José Boto, na minha visão. Meu amigo, chega de perder dinheiro por aí. Aqui na S1 Live é a solução. Eu vou te dar a planta do Clube de Vantagens da S1 Live. São muitas vantagens para você que se associar hoje aqui conosco. Você vai participar de um super bolão, onde o vencedor ganha R$500 por semana. Você pode ganhar até R$2.000 por mês. Os 10 primeiros colocados no bolão são premiados. Você concorre semanalmente, todas as segundas-feiras no Na Área com Mauro César Pereira, a uma camisa oficial à sua escolha. É a oportunidade única de você adquirir seu manto sagrado oficial. Pagar superchat? Aqui no Clube de Vantagens, você envia superchat ao vivo durante todas as nossas lives, sem gastar um centavo. E você ainda tem um chat exclusivo somente para os associados. Como é que eu faço isso agora, Alan? Você pode ir lá agora no nosso site, s1live.com, ou até mesmo baixar o nosso app e se inscrever agora. E já começar a desfrutar de todas as vantagens do maior clube de vantagens do YouTube. Um investimento de apenas R$9,90 por mês. Pode acreditar.